Mas o Tarcísio falou aqui que a vida do brasileiro melhorou. A sua vida melhorou? Nesses 4 anos de governo Lula? A sua vida melhorou? Você está ganhando mais? Você aumentou o seu poder aquisitivo? Você está indo no supermercado com os mesmos R$100, você está comprando mais produto? Você está saindo nas ruas de forma mais segura? Você se sente mais seguro? Vamos fazer um debate de segurança. O problema da segurança é do Lula. Você se sente mais seguro? Você se sente mais seguro? Vamos fazer um debate. Você se sente aqui do Rio de Janeiro seguro? Você se sente amparado pelo governo federal? Vamos fazer o debate. Você se sente amparado pelos partidos que aprovaram a DPF, incentivaram o PSB, Vamos falar da DPF. a DPF 635? Vamos falar da DPF. Você se sente mais seguro na sua casa? Vamos falar da DPF. Você vislumbra para o seu filho um futuro melhor com esse governo? Você que tem aluno no Instituto Federal, que quer colocar quantas vagas Instituto Federal que vai formar isso. o seu filho em engenharia, que vai ser formado. As vagas nas universidades. Você vê que ele vai ter oportunidade de emprego na área que ele vai ser formado? A quantidade de motorista de Uber, professor, engenheiro, a quantidade de gente fazendo entrega de Mercado Livre, de Shopee com seu carro. A quantidade de professor de educação física que hoje é um pipoqueiro, que está vendendo cachorro-quente na rua. Eu quero dignidade para esse pipoqueiro, para esse motorista. Os salários dos professores são dignos. No Rio de Janeiro, um professor ganha pro governador que ele apoiou o Cláudio Castro, qual foi o reajuste que ele deu pro professor do Estado. Quando o pessoal vota no Bacelar, ok? Quando 5 deputados estaduais do PSOL... Quantos deputados o PL tem? Votaram no Bacelar. O Bacelar apoiava quem? O Bacelar teve 70... O Bacelar apoiava quem? O Partido Novo não votou no Bacelar. Tu não estava nem no Partido Novo quando ele foi eleito, Não, o Partido Novo não votou. Não foi em 25, foi em 24, cara. E por que eu saí do PL? Você estava no PL, rapaz. Você estava no PL. Você deveria ter saído do PSOL. O Bacelar apoiava quem para presidente da República? Você deveria ter saído do PSOL. Depois que o PSOL apoiou o Bacelar... Depois que o PSOL apoiou o Bacelar com 5 votos... O PL apoiava quem, cara? Tarcísio deveria ter saído. Quem é que continuou? Quem é que foi contra a prisão do Bacelar, cara? Quem tá indo pro Bacelar, deveria ter ido pro PSTU. Olha, vou te explicar. Porque o pessoal apoiou o Bacelar. E apoiou o Bacelar. Votou numa coisa por conta da questão das comissões, presidências de comissão, inclusive, de que agora quem é que foi tirado? Nenhum cargo. O Bacelar deu algum cargo para algum deputado? Nenhum. E por que votou no Bacelar? Porque gostava dele? Por causa de comissão na própria LERJ. Você vai votar num presidente Tanto é assim? comissão? Claro que é. Você tá louco. Claro que é. Vocês é que não sabem entender, só entendem política como troca de cargo. Não. Eles é que só entendem política como troca de cargo. Vocês não têm nenhum cargo no governo estadual. Não temos. Não temos. Eu nunca tive. Não, tô dizendo que nós não temos. Não temos. Mas por que votou no Bacelar? Mas por causa de comissão. Vocês votaram no Bacelar, Posso responder a pergunta? Você me Vocês deixa votaram no Bacelar. Você me deixa responder a pergunta? Primeiro, os membros do partido dele também votaram no Bacelar quando ele era do PL. E aí tem uma discussão importante. Foi um erro o pessoal ter votado no Bacelar? Foi um erro. Foi um erro. Mas eu nunca deixei de... Eu, inclusive, na época disse que estava errado. Eu conversei com o Chico Alencar, ele ficou perplexo. Qual é a razão? Qual é a razão? A razão foi para que a gente tivesse comissões, presidência das comissões de direitos humanos, de servidores públicos, de educação, que inclusive não teve, porque exatamente o PL não deixa que tenha isso para fazer o trabalho legislativo, alguma coisa absolutamente interna. Tanto é assim que agora a galera da direita, do grupinho do TH Joias, do Bacelar, que são de partidos diferentes, mas todo mundo com fotinho com Cláudio Castro. Não sei se tem foto do Luiz Lima com TH Joias ou com Bacelar ou com Cláudio Castro. Ou com Cláudio, nem com Cláudio Castro, tem foto não com Cláudio Castro, mas era pra ter, porque apoiou o Cláudio Castro. Porque a discussão tá ótima, não tem problema nenhum. A discussão aqui é que ali, uma coisa é a eleição naquele momento. O resto, depois em todos os momentos, a gente foi oposição a este grupo que está no poder há tanto tempo no estado do Rio de Janeiro. E eu quero te falar da DPF 635. Você sabe, essas prisões que estão acontecendo agora, do próprio TH Joias, deputado estadual do MDB, base de apoio do Cláudio Castro e do Jair Bolsonaro e dos Bolsonaro, ele virou... Água eu quero. Ele virou deputado estadual e foi preso porque vendia armas para o Comando Vermelho. Vendia, inclusive, drones. Gravíssimo. Numa operação que sabe de onde ela nasce? Da DPF 635. Sabe por que eles são contra? Porque a DPF 635, além de cobrar regras, normas para operações militares nas favelas, ela mandou abrir um outro inquérito para investigar
quem financiava, quem protegia, quem garantia a lavagem de dinheiro, quem tinha poder político no crime organizado do Rio de Janeiro. E é da DPF 635 que surge a operação que prendeu o TH Joias. Só que a operação que prendeu o TH Joias vazou. E aí, o mesmo inquérito decorrente da DPF 635 chegou em quem? No Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, que, aliás, o grupo do Bolsonaro, já disse que tem apoio aqui, que apoiaria o Bolsonaro, queria que fosse o governador, porque botou o vice-governador no Tribunal de Contas do Estado e ele queria que fosse o governador, ele estaria no poder agora e seria o candidato à reeleição, era o braço político do Comando Vermelho. Olha a loucura que a gente está falando aqui, em que está discutindo em que a DPF das favelas foi responsável por uma mudança no combate ao crime, porque é de fato prender quem organiza o crime organizado no Rio de Janeiro. E todos os nomes que estão aqui são nomes de direita. Direita. É claro que pode ter um ou outro que vai estar associado à campanha do Eduardo Paes. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque continuo dizendo que o Eduardo Paes é de direita também. E por isso nunca estive do lado dele. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Quer saber a vice do Eduardo Paes? A vice do Eduardo Paes é a Jane Reis, da família Reis, lá de Duque de Caxias. E Caxias foi o lugar que falsificou o cartão de vacina do Bolsonaro, na mesma administração. Então vamos colocar a galera nessa situação. Agora, é importante que você que está nos assistindo saiba. Quem é que organiza o crime organizado no Rio de Janeiro? É a direita. E esse elemento está provado hoje, quando o TH Joias, fornecedor de armas para o Comando Vermelho, está preso, não é indiciado não, está preso. Acabou de inclusive virar réu ontem no STF. O Bacelar, que seria o atual governador, está preso como sendo o braço político do Comando Vermelho. Cláudio Castro está sendo investigado por suas relações com todas essas questões colocadas ali. E é isso que importa. E aí ele vem falar de ADPF das favelas. Esta ADPF foi que causou, em nível federal, e quem é que prendeu? A Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal do Lula. Foi ela que prendeu, não foi governo estadual. Não foi aqui, nessa história, para desarticular a organização do crime, porque a gente não sabe. Sabe, Luiz, o que é o grande importante tá falando muito mais do que eu, Rafael. Não, mas eu vou te passar já. Que a grande pergunta, grande pergunta que a gente sempre faz é quem é que organiza o crime organizado? O que significa chamar de organizado o crime? É a lavagem de dinheiro, é o banco, é o poder político, tá no andar de cima. E é isso que precisa ser combatido. E é exatamente isso que está sendo combatido no último período. E quem é que está preso? Bacelar, TH Joias, Thiago Rangel, que fraudava a questão da educação. E essa galera é da esquerda? Não, é tudo de direita. Vamos falar de crime organizado no Rio de Janeiro, de quem é que é responsável por isso. Tarcísio, 90% dos presos votaram no Lula. Calma. 90%. Quantos votaram na última eleição? 90% daqueles presos. 90%. Quantos votaram? Não tô com o número aqui na minha cabeça. Quantos votos você teve? Quantos votos você teve? Peraí. Tá 10 mil? Olha lá, é disso que a gente tá falando? Não, mas só peraí. 90% dos presos que estavam habilitados a votar em 2022, naquelas urnas, daqueles locais que eles votaram, 90% votou no Lula. E deve ter uma explicação. Deve ter um sentimento, deve ter um carinho dos presos pelo PT e pela esquerda. Bacelar não votou no Lula, o crime organizado no Rio de Janeiro, ele é suprapartidário. Apesar de 90% dos presos terem votado no Lula, ele é grana. É grana. Quando você tem deputados do PSOL apoiando o Bacelar, assim como teve deputados do PL votando no Hugo Mota e no Davi Alcolumbre, o Partido Novo teve o Marcel Van Hatten como candidato. O pessoal teve o pastor Henrique Vieira. Eu estava voltando de avião, indo para Brasília, e eu sentei do lado do Chico Alencar, deputado do PSOL. E eu fiquei abismado do PSOL ter apoiado o Bacelar. Porque eu acho isso ruim. A unanimidade é uma porcaria. E quando você fala, foi por causa de comissão...